Olá pessoal, boa noite todos que estão chegando aí para mais uma live aí do Gilmar Mendes Convida. Esse projeto que iniciamos aí em abril, né? Já estamos aí em novembro, setembro, outubro com esse projeto, né? Meu convidado já está na área. Vamos chegando aí, convidando o pessoal para entrar, para participar da nossa live hoje muito especial, né, com o nosso querido João Paulo, auditor do Ministério do Trabalho, auditor fiscal, coordenador do Governo Digital Trabalhista. Não é muito comum a gente ouvir esse tipo de nome, mas a gente vai falar hoje sobre diversos assuntos, sobre o benefício emergencial, sobre RAIS versus social versus abono PIS. Vamos falar também sobre CTPS digital. Então o tema hoje, a nossa live hoje está repleta e com a participação muito especial. Não vou nem demorar muito, já vou convidá-lo aqui para entrar, porque a gente tem muito assunto para hoje, né? Eu vou convidar aqui para entrar com a gente João Paulo Machado. Ele é contador também, que ótimo. Advogado, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenador geral do Governo Digital Trabalhista. Boa noite, João Paulo, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, professor Gilmar, tudo bem? É um prazer estar aqui no Gilmar Mendes Convida, podendo falar um pouquinho do nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que posso me dizer privilegiado, porque trabalho uma área que eu sou apaixonado, gosto muito. Então, por isso, falar sobre o dia a dia do nosso trabalho é algo que me dá ainda mais prazer ainda de poder estar levando essas informações e orientando muitas vezes, até porque a gente sabe que as informações nem sempre chegam a quem deveria no momento oportuno e com qualidade, né? Perfeito. Me ouve bem? Sim, ouve muito bem. E a gente fica muito feliz porque em outras épocas a gente não teve esse acesso. A informação não chegava na ponta, como você falou, com tanta facilidade. E hoje a gente tem um acesso muito mais facilitado, né? No primeiro convite que eu te fiz, você aceitou assim, eu fiquei super surpreso até, né? E demonstra que a gente vive uma outra realidade hoje nessa relação empregador, governo, contribuinte, governo, seja lá o que for, de forma muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais direta, não é? Vamos dizer assim. Sim. João Paulo, você faz parte aí de um órgão do governo que até então, acho que vamos dizer assim, há uma década talvez nem existisse, né? E já me chamou a atenção esse órgão. Você é coordenador geral do Governo Digital Trabalhista. E aí me surgiu essa dúvida: o que é o Governo Digital Trabalhista? Qual o objetivo do Governo Digital Trabalhista? Vamos lá. Na verdade, você fala há uma década não existia, há um ano não existia a Coordenação Geral de Governo Digital Trabalhista. Ela foi criada no dia 7 de novembro de 2019, oficialmente, né? A gente já estava trabalhando desde de meados de março nessa mesma vibe, mas oficializada a criação da Coordenação Geral de Governo Digital Trabalhista foi no dia 7 de novembro. E para que foi criada? Ela foi criada quando a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho assumiu a gestão exclusiva do E-Social. Ela ficou com essa gestão exclusiva durante um período. E aí, para isso, a gente precisava de uma equipe para desenvolver esse processo e tocá-lo. E não era só E-Social para o lado de fora, E-Social também para o lado de dentro. Então, as evoluções internas, elas estavam ainda mais atrasadas do que no aspecto de relação com o empregador, com o contador e com o usuário do E-Social. Então, para isso foi criada essa área na intenção de desenvolver o projeto E-Social, fazer o processo de simplificação que estava sendo demandado à época e também internalizar as informações para poder fazer as substituições, porque o E-Social vem com uma promessa muito boa, muito linda de simplificação e de eliminação de várias obrigações por uma única. Mas a gente ficou por muito tempo duplicando informações sem substituir nada. Então, peraí, vamos mudar a coisa aqui. A gente precisa, para que o projeto realmente
sustente e tenha apoio, ele precisa entregar aquilo a que veio. E aí, por isso foi criada essa área, interagindo com as demais subsecretarias dentro da Secretaria de Trabalho. A Secretaria de Trabalho hoje, ela faz tudo que o Ministério do Trabalho fazia, então ela tem todas as mesmas atribuições, e com isso, essas subsecretarias dentro ali precisam desse apoio da Coordenação Geral de Governo Digital, na transformação dos nossos serviços. E, de fato, a gente do lado de cá, como empregador, como contador, como consultor, a gente percebe essa mudança que vem ocorrendo, principalmente depois da NT15, lá de 2019, que foi aquela primeira fase da simplificação, já a previsão da segunda fase, que ia entrar em maio, mas com a pandemia, eu vou te perguntar quando ela deve, quando está prevista ocorrer, e a gente percebe uma mudança muito grande em termos de tecnologia, né, por parte do governo, que até então era muito, muito caótico. Você falou aí uma coisa que me deixou muito feliz, que o E-Social veio para cumprir um objetivo e não estava cumprindo. Estava muito atrasado, muita coisa duplicada ainda. E a gente percebe esse movimento de começar a eliminar o que é duplicado, como CAGED, como RAIS, que a gente vai tocar no assunto. Ótimo. Excelente ideia de quem teve de criar esse governo digital trabalhista. E de antemão já te parabenizo, porque a gente percebe essas alterações que estão sendo feitas aí, cá na ponta, tá? Vamos começar logo um pouquinho sobre o bem. Essa semana saiu o decreto aí, 10.517, 13 de outubro, prorrogando aí por mais 60 dias, fechando 240 até o final do ano. E aí muita gente vem com aquela primeira dúvida. Pode retroagir? Não é? Porque como começou lá em abril, em tese terminaria, quem começou em 1º de abril terminaria lá em setembro. O decreto só saiu dia 13. Não é? A gente sabe que tem essa questão da anistia que vem continuando e vem prorrogando. Existe alguma possibilidade de colocar essa data a partir de 1º de outubro ou só teria que ser a partir de 13 ou 15 de outubro? Certo. Bom, na primeira prorrogação que aconteceu, com o 14.020, houve o entendimento inicial de que não haveria possibilidade nenhuma de retroagir. Porém, depois já teve uma segunda e agora estamos na terceira prorrogação. O entendimento da Secretaria é de que não há ilegalidade em você utilizar esses períodos ainda que antes do decreto, porque ele aumenta os prazos. No aspecto financeiro, de dispêndio econômico para o governo não faz diferença pagar 60 dias iniciando em 1º de abril ou iniciando no dia 13, e para o negócio do empresário, às vezes, é muito importante. Qual é a dificuldade para você retroagir? É porque o benefício emergencial ele é pago por meio de um acordo firmado entre empregado e empregador. E esse acordo precisa ser prévio ao início daquela suspensão ou daquela redução de jornada. Então, para que você utilize hoje algo retroativo, você vai ter que ter um acordo firmado e justificativas para que aquilo tenha acontecido. Enfim, se você tem isso já ajustado com o seu empregado, sem problema. O grande detalhe é isso. Você pode depois ser demandado, seja judicial ou administrativamente, a demonstrar a regularidade dessa situação, uma vez que o benefício pressupõe um acordo e esse acordo teria que estar assinado antes do início da suspensão ou da redução, caso ela seja pretérita. Perfeito. Quando eu me pergunto, Gilmar, pode retroagir? Eu pergunto assim, o trabalhador ficou em casa ou estava com um contrato reduzido nesse intervalo que você quer retroagir? Ah, não, ele estava trabalhando. Eu falei, então como é que você quer retroagir uma coisa que não ocorreu? Não é? Exatamente. Então, aí eu falo... Isso seria uma fraude muito clara, né? Exatamente. Então, é um risco muito grande para o empregador, inclusive, de ser autuado administrativamente, de ter ações judiciais de cobrança. Então, nesse caso, de forma alguma, é interessante que ele faça isso. Perfeito. E já começou também a questão de fiscalização por parte de vocês aí, das empresas, né? Aqui na Bahia desde o primeiro mês do benefício, a gente já tem projeto específico dentro da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho na busca de identificar fraudes ao benefício emergencial. Porque, assim, o benefício foi criado com a melhor das intenções, trouxe uma preservação aí de empregos
muito grande, a gente sabe disso, que preservou empresas, preservou empregos, e isso ficou nítido pelos números do CAGED, mas para que seja utilizado naquelas situações em que realmente é necessário, né? E não para alguém utilizar de forma equivocada. Então, por isso a fiscalização realmente precisa atuar de forma muito firme e tem atuado desde abril já nessa Sim. fiscalização. Eu lembro que logo em abril, foi maio, saiu até reportagem, uma empresa em Goiás, um escritório, que inclusive que foi pego por isso. E por aí, como a gente fala, né, o mal do Brasil são os brasileiros. Alguns que tentam tirar algumas É isso. vantagens quando vê um espaço. E É muitas isso. vezes, E é isso que às vezes até, por exemplo, o pessoal reclama, mas o sistema às vezes bloqueia. Ainda que a gente tenha hoje uma taxa de habilitação de 94% de forma automática, porque a gente tem hoje um cadastro já, devido toda a evolução do social, de ter um cadastro atualizado, a gente tem hoje 94% de liberações automatizadas sem precisar recurso de forma tranquila. Porém, ainda que seja 5 ou 3% de recursos, você, no universo de 18 milhões, acaba sendo muita gente. Então, acaba tendo um quantitativo de julgamento de recursos que é grande. Mas por que você tem que bloquear certas coisas? Por causa dessa situação que você falou. uhum, Às vezes, você só levar pela boa-fé não é tão simples. Você precisa ter infelizmente. Mas a É, questão do bloqueio para que o veículo tem que ser de 1º de abril e informado ao sistema até o dia 2 de abril. Simplesmente para evitar uma fraude de você inventar um vínculo agora, então, dizendo que era um vínculo anterior, informar é, agora no sistema e ser pago. E a gente sabe que é a realidade, não adianta esconder, achar que isso não iria acontecer se não tivesse, se fosse liberado. é. E muitas vezes acontece ainda. Muitas vezes a empresa quer dar desperto por cima do trabalhador, coloca para trabalhar e diz: não, o governo que vai pagar seu salário. Eu já ouvi muito essa frase. Como já Uhum. vi também o trabalhador falar assim: ó, me coloque em suspensão, mas eu venho trabalhar, você me paga por fora. Infelizmente, a gente vê Pois muito é. isso em pequenas empresas, né? Geralmente é coisa de pequena empresa, mas que infelizmente acontece aqui na nossa cultura. Você falou números, eu achei interessante. Foram 18 milhões, mais ou menos, de benefícios, é isso, João Paulo? 18,8 milhões, na verdade, quase 19 milhões. A gente teve um salto grande nessa última semana, depois da prorrogação. Só no primeiro dia foram 150 mil acordos que foram cadastrados imediatamente, né? Que o pessoal estava aguardando, já tinha usado 180 dias e aguardava a saída. Então a gente acredita, inclusive, que nessas semanas próximas esse número tenda a aumentar, mas são 18,8 milhões de acordos para mais de 10 milhões de vínculos, né? Então a gente vê que a maior parte dos vínculos tiveram São quase os dois acordos. mais de um, mais de um. Exato. Gente, eu desativei os comentários aí, porque eu sei que vocês vão me pedir para perguntar tal coisa. Eu vou fazer várias perguntas já. E no final a gente abre caso tenha mais dúvidas, tá? Só para não ficar repetitivo, para ficar uma tela mais limpa da gente conversando aqui. João Paulo, outra coisa. Um problema que tem surgido e tem preocupado bastante, principalmente os trabalhadores, né? Porque acabam indo na Caixa e a Caixa manda para a empresa e a empresa diz que está certo e a Caixa diz que não está lá. O probleminha chamado é social versus abono anual, né? Foi detectado alguns problemas em relação aos trabalhadores que foram demitidos em 2020. Teve alguns problemas em relação às férias também, não foi? Algumas rúbricas que estavam, rúbricas informativas, algumas remunerações que estavam na filial, na matriz. Já houve o reprocessamento agora em setembro para outubro. Dia 4/11, as pessoas podem ficar tranquilas que tudo vai estar resolvido? Então, a gente está no primeiro ano, né, da substituição da RAIS para os grupos 1 e 2. Além disso, tivemos a antecipação do calendário do abono esse ano, devido à pandemia, em pelo menos 3 meses. Então, em junho, a gente teve que soltar de forma muito mais rápida e acelerada esse pagamento. E houve, sim, um erro de uma quantidade de vínculos que não foram carregados, ou alguns vínculos. Em agosto, o SERPRO fez uma atualização dessa base. Porém, como até 30 de setembro existia o envio dos extemporâneos, né, foi dado prazo entre Isso. 17 de abril e 30 de setembro para que enviassem para o pagamento Para do segundo considerar. lote. Uhum. Então, o que a gente optou foi por
excluir toda aquela primeiro carregamento e fazer um novo carregamento completo, com todas as informações enviadas até 30 de setembro, e tratando, inclusive, os problemas que tinham sido constatados durante o primeiro lote. Então, todos esses itens que você falou, relacionados aos vínculos de filiais e matriz, ou as situações de demitidos em 2020, que eu acho que é a maioria, algumas situações de rubricas que não apareciam, como de férias mesmo, era muito comum o que o empregado recebeu 11, 12 avos e não recebeu, ficou um mês para trás. Então, isso tudo foi corrigido. Ou tem outras situações. Acreditamos, sim, que tudo foi tratado, pelo menos tudo que chegou ao conhecimento da Secretaria foi considerado e levado para o SERPRO e corrigido, para que a partir de 4 de novembro esse pagamento aconteça. Hoje, inclusive, na consulta ela não está aparecendo, nem para o empregador nem para o empregado, mas acredito que até final de outubro isso já esteja regularizado, disponível, para que o pagamento se inicie junto com o segundo lote. No lote. Foi a culpa, eu sempre brinco que aí foi culpa do estagiário do TI. Eu falei, o estagiário do TI que foi ocupado por essa situação aí. A pressa do governo, libera o dinheiro, libera o dinheiro logo, né? E aí, pronto. A situação é tão complexa que até dá para dizer que não precisa jogar tanto no estagiário. Assim. Teve mais gente envolvida no processo. Vocês estão com muitos estagiários, então. Estão com muitos estagiários lá. Tem que diminuir isso aí. Hoje, a culpa é do estagiário do aprendiz, né? Então, tem muita gente lá. Você falou agora há pouco que foi limpado, né? Foi limpado e reprocessado com essas novas datas. Então, vocês zeraram a base e saíram reprocessando tudo de novo para pegar a informação mais nova, é isso? Exato. Vai ser carregado, então tudo que... Quem já tinha enviado até 17 de abril... vai vir aquilo que já estava, vai repetir e vai carregar, porque muitas vezes já tinha mandado, mas na hora de carregar foi carregado errado. Não veio, por exemplo, um vínculo que tinha uma demissão em 2020. Então vai vir agora. E também os envios que foram feitos. Para a gente ter que fazer e buscar só, eu tenho esse problema, eu vou buscar lá. Aí tem esse problema, eu vou buscar. Ou vou buscar esse. Então a gente falou, vamos trazer tudo, porque a gente vai acabar tendo problema nesse pinga-pinga, para que haja, então, um carregamento completo dessa base. Agora, quem, por exemplo, é do grupo 1 e grupo 2, enviou a folha via social e também enviou a RAIS. A RAIS automaticamente vai ser, de fato, desconsiderada e vai considerar só o que enviou para a social, correto? Exatamente. Já aconteceu isso no primeiro momento e vai continuar se repetindo, uma vez que tem uma portaria, a portaria 1127, que estabelece claramente essa substituição. Então, não há como a gente descumprir a regra e utilizar a GD-RAIS para esses empregadores, né? Então, tem que utilizar, perfeito. Sim, grupo 1 e grupo 2, esquece RAIS. Quem mandou não vale de nada. Isso, exatamente. A gente deixou bem claro no portal, no recibo, tudo, né? Mas assim, o pessoal às vezes por garantia. Tem gente que até hoje manda CAGED, tá fazendo, não faz mal nenhum. Não serve para nada, mas não faz mal nenhum. Em abril eu gravei um vídeo, inclusive foi até pela televisão, gravei um vídeo em abril dizendo, gente, RAIS, grupo 1 e grupo 2, esquece, não vai adiantar de nada, não tem valor legal. Eu vou mandar, Gilmar, é melhor pecar por excesso do que por falta. Eu falei, tá bom, não vai te salvar. Só pode ocorrer de atrapalhar a informação lá. Como me parece que houve algumas situações que duplicou no começo, não foi? Não, as duplicações não foram por causa da GD-RAIS, as duplicações foram também no carregamento. Mas na consulta, muitas vezes, para quem estava, o atendente, aparecia. Aí sim, então gerou sim dúvida, gerou assim, uma certa confusão, porque no sistema, para o nosso atendente na regional, aparece essa consulta. E até mesmo, acho que no extrato lá no site, ela aparece. Isso. Só que é uma situação que não, na hora de mandar para o banco o pagamento, aquilo é desconsiderado. Ele desconsidera. É porque quando a pessoa vê lá, fica doida. Eu não recebi isso aqui não, tá parecendo dobrado, não vou ter direito, aí bate o desespero. Aí procura a empresa. A empresa, não, tá certo, ele vai na caixa, a caixa tem que mandar a empresa. Aí o trabalhador fica assim, lá e cá, batendo e voltando. Então, RAIS, gente, já viram, né? Tudo esclarecido, beleza. Vamos para outro tema. Esse aqui tá bem polêmico. Eu também vou dar minha opinião, que talvez nem concorde com a sua, mas a gente está aqui para isso. Eu falo, todo mundo tá certo, ninguém tá errado. Tudo é ponto de vista. Férias versus redução
versus suspensão, dada a Lei 14.020 e tal. Os meses que o contrato ficou suspenso, serão contados esses avos para o período aquisitivo de férias? Sim ou não? Ou eu me abstenho, pode ser também? Não, não faço isso. Você pode dar a sua opinião, a opinião do MTE, mas eu sei que você vai falar. Eu vou falar, eu não consigo me abster. Mas, assim, eu preciso deixar muito claro que não há posição formal do Ministério ainda, não teve nenhuma publicação. A lei não trata do assunto, não teve regulamentação por portaria. Então, o entendimento tem que ser feito com base nas normativas vigentes. Então, eu posso dar a minha opinião, é a opinião do João Paulo, não é a opinião do órgão, Ministério da Economia ou Secretaria de Trabalho. Eu particularmente, analisando a lei de férias, especialmente o artigo 133 da CLT, que traz ali quais são as situações de reinício de um período aquisitivo, em que não elencam a suspensão por esse motivo como sendo uma das causas. Então, na minha avaliação, não faz qualquer interferência nas férias esse período de suspensão. Então, se o empregado ficou 6 meses suspenso, o período de aquisitivo dele continua correndo normal e no momento do pagamento das férias ele vai receber as férias integrais como se nada tivesse acontecido naquele período, que é o que acontece, por exemplo, quando ele tem uma licença médica pelo INSS, né, um afastamento por auxílio-doença. É exatamente esse o processo que acontece. E quando a lei quis tratar diferente, ela falou, quando passar de 180 dias, reinicia o período aquisitivo. Mas isso para auxílio-doença. Ela não fala para qualquer afastamento acima de 180 dias. Então, para mim, quando o texto legal traz essas informações e não traz esse outro ponto, eu interpreto que essa deve ser a melhor interpretação, até levando em consideração o princípio da mais proteção ao empregado, de que o direito do trabalho tem esse viés. Agora, entendo quem interpreta diferente, porque realmente é algo que leva a pensar que, poxa vida, são 6 meses de suspensão, não teve prestação de trabalho, como é que considera período aquisitivo de férias e tal e tal. Então, assim, quem pensa diferente, eu não acho que está exagerando, mas esse é o meu pensamento, levando em consideração tudo isso que eu comentei. Temos uma consulta feita à PGFN, que pode ser que até em alguns meses aí, ou em alguns dias, não sei quando, mas já faz algum tempo que está consultado, a gente tenha uma resposta mais concreta e daí então a Secretaria solte o seu posicionamento, que inclusive o posicionamento da Secretaria pode não ser o posicionamento que lá na frente o Judiciário vá se consolidar, né? Então isso a gente só vai saber daqui a alguns anos quando o Judiciário consolidar. Eu já penso de forma diferente, mas como eu falo, ninguém está errado, todo mundo está certo no seu ponto de vista. Eu já penso o seguinte, as férias são dadas para um descanso do trabalhador após um período de trabalho, para ele recarregar as baterias após um cumprimento de 1 ano, que é o período aquisitivo tal. Então eu penso o seguinte, se não houve trabalho, não há necessidade de descanso. Então, no meu ponto, eu falo assim, se durasse 1 ano a suspensão, ele ia ficar 1 ano com o contrato suspenso, 1 ano em casa, e depois ainda ter direito às férias. Fala, pô, tá massa assim, bora, deixa continuar que tá bom, né? Meu ponto de vista, mas como eu falo também concordo com quem pensa o contrário, tá? Também concordo. Então, beleza. Em relação ao 13º, esses meses que estão suspensos, conta os avos ou não conta os avos? Eu acho que essa é uma resposta mais fácil, porque a lei do seguro-desemprego é mais expressa na delineação do tema. Então, ela trata que cada período de 15 dias trabalhados, ele vai ter direito a 1/12. Então, acho que é quase unânime de que, nesse caso do 13º, sim, ela tem interferência. Então, se ele ficar os 8 meses de suspensão, ele vai ter em dezembro 4/12 de 13º, considerando até o texto mesmo da lei. Acho que esse é muito difícil alguém defender diferente. Alguns até alegam, poxa, mas esse benefício vem não é para tirar, a intenção não é tirar direito do empregado e tal, enfim. E eu vejo e entendo isso. Só que contrariar o texto expresso da lei também eu acho que já fica um pouco demais. Então eu não consigo interpretar diferente, não.
E muitos ainda defendem que o governo deveria pagar esses avos que ficaram com o contrato suspenso. Pois é, né? E veja só que interessante, por que eu firmo esse pensamento de que 13º e nas férias não? No benefício previdenciário é exatamente isso que acontece. Para férias, o INSS não faz o pagamento. Por quê? Porque isso é obrigação do empregador. 13º, o INSS faz o pagamento. Por quê? Porque a lei do 13º diz que não cabe ao empregador fazer o pagamento. Então, eu não sei quem que definiu isso e quando que paga um ou paga o outro, mas na minha cabeça tem toda uma lógica relacionada às legislações pertinentes a cada tema. Mas, repito que é algo que hoje é controverso e que, enfim, é a opinião do que eu acho. Eu estou sempre levando pelo lado mais conservador, porque é muito melhor para o empregador não correr um risco de uma autuação ou de uma ação judicial do que ele fazer de uma forma que ele vá depois ter um prejuízo talvez maior. Né? Concordo. E em relação à redução, ficou com o contrato reduzido lá, vamos supor que os 8 meses tiveram redução, concedeu férias. Alguns defendem que tem que ser com salário reduzido. Eu não concordo. Outros entendem que tem que ser com salário integral. Eu concordo. Mas também não vou dizer que está errado, do meu ponto de vista, caso seja feita uma espécie de média, visto que no decorrer do período aquisitivo houve uma variação do salário. Não sei se você concorda comigo. O que é que você entende? Tá. Nesse ponto eu discordo de você, porque assim, bom, seja férias ou 13º. Vamos considerar que houve suspensão e não vamos falar do mês da concessão, vamos falar que isso foi pretérito, né? Então é só para utilizar a base de cálculo mesmo. Tanto uma regra como a outra diz que em relação ao salário das férias ou do 13º, ele deve ser pago conforme o salário do mês da concessão. Isso. Então, em relação ao salário fixo, eu não vejo dúvida, embora, assim, na minha cabeça eu não tenho dúvida, mas tudo bem, de que o salário fixo tem que ser o salário do mês. E o salário integral, no caso, até porque há um entendimento da secretaria, esse já foi defendido pela secretaria mesmo, de que você não deve conceder férias enquanto há um período de redução, por exemplo. Você tem que interromper aquele benefício inicial para então conceder as férias. Logo, você vai conceder as férias quando a jornada já tiver retornado ao normal e o salário também. Então, você vai pagar as férias em salário integral. Você vai pagar apenas variável aquilo que é remuneração variável. Então, como ele trabalhou menos, se ele tem comissão e ele vendeu menos, aí ele já recebeu uma comissão menor e vai ter, então, uma média menor de comissão e outros benefícios variáveis. E esse é o entendimento que eu tenho para férias e 13º. Qual é o complicador dessa situação? É o mês de dezembro se o empregado tiver com um salário reduzido. Isso. Porque, e aí, eu vou então poder pagar o salário, o 13º com base no salário reduzido, já que o salário é o atual de dezembro é reduzido? Não. Aí é complicado eu dizer que sim ou dizer que não. Pode pular, né? Pode pular. Não sei. Eu acho que a interpretação da lei tem que ser feita conforme... Por que ela traz isso? De que o salário é o do mês de dezembro? Ela foi criar essa lei lá de 62 num período que existia inflação. Então, o salário de janeiro, se você fosse fazer média quando chega em dezembro, o salário desse terceiro ia ser bem menor. Do que o de dezembro. Se você fosse considerar então, assim, por isso se considerava o salário do mês, porque era exatamente hoje isso não faz muito sentido, porque às vezes... ano todo. Então, assim, então mês de dezembro, por quê? Para que ele tenha realmente o 13º com base na maior remuneração possível dentro daquele ano, até porque ele não vai ter redução reduzido, o salário é redutivo. Então, avaliando esse contexto, para mim deveria ser pago com base no salário integral, mas essa realmente eu também é algo muito controverso. Se eu tivesse uma empresa, se eu fosse um empregador, ou se eu fosse o consultor de uma empresa, eu levaria pelo lado, não vou pagar pelo integral, porque há uma grande chance da interpretação da Justiça do Trabalho ser nesse sentido. Então, eu não arriscaria fazer o pagamento pelo valor de salário reduzido. Mas,
Contudo, pode ser que, por exemplo, venha um parecer da Procuradoria da Fazenda dizendo não, a lei é literal, então vamos interpretar de forma literal. Pode ser. E aí quem fizer de reduzido pode ter um problema com a justiça depois, mas enfim, eu Depois. não sou eu. Mas eu acho que é importante ter essa regulamentação até para a atuação da fiscalização, Isso. porque os colegas na fiscalização, hoje eu não estou na fiscalização diretamente, eu estou trabalhando internamente, né, nessa parte de transformação digital. Mas se eu estou lá na ponta, e aí? O que eu devo exigir do empregador? Que pague com um salário integral ou ele pode pagar com reduzido? E Com aí base eu em quê? penso assim, o Gilmar pensa assado e cada um vai atuar de uma forma Todo mundo tá diferente certo. numa empresa do É. lado da outra. Então a gente precisa ter uma uniformidade. E isso eu acredito que vai sair aí nos próximos dias. E eu acho que, na verdade, quando fizeram lá a lei, deveria já prever isso. Né? Pensar assim, no que é que isso aqui pode resultar lá na frente? Como é que vai ficar 13º? Como é que vai ficar férias? Alguns falam, né, que como está lá na Lei 14.020, que enquanto o contrato estiver suspenso, o trabalhador fará ajuda a todos os benefícios. Aí muitos entendem, não, mas 13º é benefício, 13º é férias. Não, não é. O que ele está dizendo aí é outra coisa. Mas, de fato, Sim, esqueceram de a colocar isso intenção é lá. Não é para eliminar de vez essa dúvida. Mas beleza, perfeito raciocínio, concordo totalmente. Sobre CTPS digital, os avanços foram muito bons, né, em relação às informações aparecerem, né, em relação ao requerimento do seguro-desemprego, ficou uma maravilha. Oh, meu Deus, agradeço tanto por isso ter acontecido. Mas a pergunta é, o que é que está por vir? Quais são as novas funcionalidades previstas? Quais são os problemas que ainda são enfrentados na CTPS digital? Não é? O que é que você tem a dizer para a gente aí de CTPS digital? Bom, a gente está trabalhando na evolução da carteira diariamente, né? A gente tem trabalho tanto com a Secretaria de Governo Digital, quanto com a DataPrev e internamente dentro da Secretaria de Trabalho na evolução da carteira para poder dar essa condição de apresentar requerimentos, apresentar recursos, fazer todo esse acompanhamento. E assim, a gente tem algumas coisas já em andamento, por exemplo, a situação do registro profissional. A ideia é que o registro profissional também possa ser requerido ali pela carteira de trabalho, evitando um processo paralelo, né, do profissional que tenha necessidade de fazer esse registro profissional, não são todos, são alguns, mas que ele faça por ali e esse processamento seja automatizado também, sem necessidade de comparecimento. Hoje, na verdade, dentro da Secretaria de Trabalho, nós já digitalizamos, vamos dizer assim, já transformamos em digital, posso dizer 100% dos nossos processos. O único processo que hoje ainda não é 100% digital para entrada é a apresentação de recursos para autos de infração e notificações de débito. Esse é o único que Sim. ainda não está, mas nós já estamos num processo piloto no estado do Paraná dos autos de forma lavrados integralmente digitais. E estamos evoluindo para que esse ano a gente finalize nas outras unidades e partindo então para uma comunicação com o empregador de forma eletrônica e que também a resposta do empregador, seja a defesa, seja o recurso, seja todas as manifestações, também seja feita de forma eletrônica. Isso é coisa para próximos dias. Ou pelo menos próximos meses, né? Aí Meses. dentro de um curto prazo Até o mesmo. final, Não do é, final não é do nem. ano. Cara, olha, na minha cabeça sim, mas às vezes eu falar que é fim do ano pode ser É, que não se cumpra, não porque compra. às vezes um detalhezinho, você precisa de um Uhum. normativo, tem que sair um decreto, enfim, às vezes a coisa demora um pouco mais. Mas a gente teria condições até técnicas de começar a fazer isso até o fim do ano, sim. Então, a comunicação hoje já é eletrônica em 100% dos demais casos de serviços da Secretaria de Trabalho. O empregador e o empregado, o cidadão, não precisam mais comparecer à unidade. E a gente precisou fazer isso para poder manter as unidades fechadas durante esse período da pandemia. Pandemia. Então, a carteira de trabalho ela é fundamental para a gente evoluir nesses pontos. Outra coisa que a gente pretende evoluir na carteira de trabalho digital, mas esse sim é algo para um médio prazo, talvez longo, é transformá-la efetivamente numa wallet, numa carteira financeira.
que o empregado já com essa nova modalidade de pagamento do Pix, enfim, a mudança total que vai acontecer no sistema financeiro, a carteira de trabalho pode ser ali um local onde você já recebe o seu benefício e por ali mesmo você já movimenta sem necessidade daquilo transitar para uma instituição financeira, uma conta específica, enfim, e você já faça essa movimentação diretamente. Também é uma evolução que já está sendo discutida e a gente pretende implementar. E a gente pretende ter com as prefeituras uma parceria no sentido de um atendimento orientado para o cidadão, porque assim, a gente tem que ter essa preocupação sempre de que nem todos os cidadãos têm condição de ter ali um smartphone, um acesso à internet rápida e gratuita. Então a gente já está trabalhando numa espécie de convênios e APIs para que existam totens de atendimento em prefeituras, mas não só em prefeituras, em órgãos públicos, que possam fornecer esse atendimento, seja na autenticação do usuário, seja na consulta do aplicativo, enfim, para que ele possa ali utilizar, sendo quando ele não tiver a opção de fazê-lo por meio de um aplicativo e de um produto, né, de um equipamento pessoal. Sim, sim, sim. Então essas são ideias já em andamento. E em relação a esse aspecto da carteira, que daí não é a carteira, mas tem relação, por exemplo, em relação ao seguro-desemprego, a ideia é acabar com a interação com o empregador web. Aí sim, que daí é na outra ponta, né? Que é na outra ponta. Esse semestre a gente teve que evoluir muito com o empregador web para poder atender o benefício emergencial, bolsa qualificação de emergência e tal. Mas a ideia de eliminação do empregador web ela é muito grande, muito presente. Não vai acontecer na velocidade que a gente queria, porque a gente teve que suspender a entrada de setembro e vai ser prorrogado e tal. Então, por isso, a gente não consegue substituí-lo com a velocidade que queríamos. Mas, de qualquer modo, por primeiro semestre de 2021, a nossa ideia é de substituição, uma vez que hoje o empregador tem que fazer duplicadamente a informação. O nosso fim, a nossa busca é acabar com a duplicação. É o que eu falo. Eu falei, a gente não mandou o desligamento para o social, por que tem que fazer guia de seguro? A mesma coisa é a Caixa, por que tem que gerar chave se eu já mandei o desligamento para o social? Né? E você falou aí sobre a questão da informatização, digitalização dos processos. Salvo engano, era a MP 905, não era que trazia já essa possibilidade do domicílio trabalhista? Domicílio tributário, isso, domicílio eletrônico trabalhista, o DET, que ainda brincava de DET, isso. O DET, eu falei, o DET vai te pegar, eu ficava brincando nas palestras, o DET vai te pegar e tal. Sim, a MP 905 trouxe, a gente já teve esse texto também na MP 808, lá quando ela regulamentou da reforma trabalhista. Quando ela regulamentou o trabalho intermitente da reforma trabalhista, também a 808 não foi aprovada, também. E a gente já quase colocou ela no texto da reforma da econômica, da 13874, Liberdade também, sim. Liberdade econômica. E, enfim, mas a gente está encontrando uma outra solução que não vai precisar ser via lei de regulamentação desse contato. E assim, além de que, se for o caso, a gente tem condição de implementá-lo de forma optativa. Então, se o empregador quiser continuar indo na superintendência apresentar suas informações, ele continua, mas pelo menos ele vai ter um ambiente. Se ele quiser fazê-lo de forma eletrônica. Isso é fato que a gente vai fazer. Mas estamos confiantes que a gente vai conseguir regulamentar, não só de forma optativa, mas de forma universal, o uso dessa ferramenta eletrônica. Né? Então, a previsão é que primeiro semestre de 2021, o empregador web seja extinto por conta da CTPS digital. Estamos trabalhando nessa ideia. Não, na verdade, assim, tudo é por conta do e-social, né? A CTPS digital existe por isso e o empregador web vai acabar por isso, é toda uma cadeia. Mas o empregador web, por exemplo, hoje, o empregador doméstico. O empregador doméstico ele faz o comunicado de dispensa no e-social e o empregado requer na carteira de trabalho sem existir empregador web para o empregador doméstico. Sem pedir ele vai na caixa e saca o FGTS sem precisar de chave.
Então a gente já tem esse processo dentro da nossa O rotina doméstico. para o doméstico. E esse, inclusive, está servindo como um piloto para a gente poder internalizar todos os demais. E a ideia é acontecer exatamente isso. Você vai se comunicar com a social e os órgãos vão receber essas informações, tratá-las e dar o segmento que é necessário para os benefícios. E ainda a gente ouve gente falando que o E-Social vai ser extinto. Eu falo, esqueça isso. O movimento é totalmente o contrário. Não é? Não sei se você ouve alguém falando isso ainda, se há alguma corrente que defenda que deve acabar tudo e fazer outro, não é? Olha, eu acho que hoje já, se existe alguém muito isolado, é um pensamento muito isolado, pode ser que exista, sim, mas que não reverbera mais. E o que aconteceu em 2019, que foi um movimento mais forte, foi pela falta de conhecimento do público que ali defendia do que o E-Social era de verdade. Muitos mitos estavam construídos na cabeça das pessoas que estavam ali defendendo aquilo, sem efetivamente conhecer qual é a situação, qual era a realidade, o sistema trazia. Além de que, em alguns aspectos, existia razão e a gente fez Sim, uma simplificação, a sim. gente fez uma mudança, a gente alterou, a gente mexeu no que foi ficado claro. A gente levou em consideração demandas do Dos Brasil próprios todo, empregadores. Sim. muitas demandas mesmo de confederações, do Conselho Federal de Contabilidade, da FENACON, da Brascom, de todas as confederações patronais, federações estaduais, muitas também, no sentido de, olha, a gente precisa mexer nisso, isso não pode, isso não tem regramento, isso não tem exigência legal, e a gente foi avaliou, sentamos com todos os parceiros institucionais internos, ficamos muito tempo para construir essa simplificação e realmente eliminar aquilo que não podia, que não tinha justificativa Precisava. para estar. Então, o que está lá é aquilo que é fundamental para as políticas públicas do Estado e aí não tem como deixar de fazê-lo. Não tem como eu oferecer um benefício de seguro-desemprego do modo que a gente está oferecendo dentro da carteira de trabalho digital, se o empregador não fizer o comunicado no prazo adequado para que o empregado possa requerer. Então, assim, Perfeito. mas por que eu tenho que comunicar a demissão em 10 dias? Porque senão o empregado não vai ter como requerer, eu não tenho informação da demissão. Por que eu tenho que fazer isso até o dia tal? Porque tem. Então, assim, a gente unificou os prazos, colocou praticamente tudo para o dia 15 do mês seguinte, que é um prazo muito razoável, Interessante. e somente aquelas situações. A CAT, a lei diz que tem que ser no dia Dia imediato. seguinte. Então, quando ela entrar em produção o evento 2210, vai ser no dia seguinte, porque a lei fala Não, isso. já era assim. O registro tem que ser prévio. Então, se você está tratando de um início de trabalho, você tem que registrar previamente. Então, não tem como falar, não, eu quero fazer o registro no dia 15 do mês seguinte. Então, qual é a solução para isso? Olha, então vamos fazer um registro preliminar, tem poucas informações, informações que você não tem como não ter, Pelo que menos. são informações básicas, CPF, nome, e isso. daí no dia 15 do mês seguinte, então você complementa. Demanda Mas pelo bastante. menos eu preciso saber que você registrou esse cara antes do início do trabalho. Então, acho que a gente conseguiu vencer essas barreiras e deixar sempre muito claro, porque o empregador, todo empregador, ou seja ele fazendo diretamente ou por meio de um contador, ele se utiliza de um sistema de folha. E ele tinha que entrar no sistema de folha dele e cadastrar todas aquelas informações que ele manda para o social. E além de fazer isso, ele tinha que ir lá na carteira de trabalho e cadastrar, ele tinha que ir no livro de registro e cadastrar, ele tinha que ir no CAGED fazer, ele tinha que ir na RAIS, ele tem que ir na CEFIP, ele tem que ir na GFIP, ele tem que ir nos 800 milhões de lugares. Hoje não, hoje ele vai ter que fazer só no seu sistema de folha Sistema, e dar um clique. dá o comando. E der um clique, manda para o social. Pronto, simples assim. E Então, cara, eu nem trouxe um novo sistema. O E-Social nem é um novo sistema, porque ele vai usar o próprio sistema de folha dele. Quanto melhor for o sistema de folha dele, claro, mais ele vai estar bem assistido. Se ele tiver um sistema de folha capenga, vai ter dificuldades, porque o sistema vai ter que se comunicar internamente. Mas para o empregador acaba sendo meio transparente. com certeza, concordo contigo. Ainda em relação ao E-Social, João Paulo, o que é que o E-Social deve substituir aí nos próximos meses ou no próximo semestre?
Você já soltou aí que uma ideia seria a questão do empregador web, ou seja, a gente não precisar mais fazer a tal da guia do seguro-desemprego, livro de registro já foi substituído, CAGED eliminado, RAIS do grupo 1 e grupo 2, GPS, para quem chegou na quarta fase também já foi. Quais são as próximas eliminações ou substituições? Bom, depois dessas principais que foram registro, carteira, CAGED, RAIS e a parte de previdência para grupo 1 e parte do grupo 2, a substituição do comunicado de dispensa, que a gente já falou, do empregador web, ela está no radar. A alteração do CAT Web para o evento da CAT, que vai estar no e-social, então também é uma substituição, embora nesse caso você só vai unificar o sistema, porque hoje já é eletrônico, né, a comunicação. Aquele aplicativo. Mas você vai ter pelo menos um único sistema, vai ser mais fácil dentro do seu sistema. A substituição do PPP, que hoje também é feito em papel, o perfil profissional gráfico previdenciário, por 2 eventos do e-social, 2 eventos muito simples, que são um relacionado aos exames ocupacionais e outro aos riscos. Se é um empregador que não tem riscos, inclusive ele vai dizer, não tenho riscos. Se ele nunca tiver riscos, ele não vai precisar mandar de novo aquele evento nunca mais. Ele só vai ter que mandar os eventos de exames ocupacionais quando eles forem feitos, que também são muito periódicos, às vezes demora 1 ano, 2 anos para ter que fazer. Monitoramento, né? Isso. Então, assim, é algo muito simples para substituir aquele documento do PPP que às vezes você vai preencher depois de 10 anos no papel, você não sabe o que aconteceu. Então, facilita também para ter essa informação tempestiva e correta. Outra substituição que é muito esperada é a da Cefip. Essa é uma substituição muito esperada. A gente trabalha com um cenário de que para o grupo 1 e 2, a partir de março, abril do ano que vem, a gente já consiga iniciar essa substituição da Cefip. Sério? Então, com o FGTS digital, exatamente. A Caixa, enfim... Porque isso vem lá era para ser em agosto de 2018, né? Grupo 1. Isso, era para ser lá com a guia da Caixa. Não era com o FGTS digital, era com a GRFGTS. Isso. Como houve uma alteração de procedimentos, e hoje o processo vai ser feito pela Subsecretaria de Inspeção, então não vai ser mais a Caixa. A Caixa continua como sendo agente operador, é o banco responsável pelos depósitos, a movimentação financeira vai continuar na Caixa, mas toda a gestão da arrecadação, geração de guia, parcelamento, restituição, compensação, todo o processo mesmo de gestão do recurso vai ficar com a Subsecretaria de Inspeção, que vai ser a responsável pela geração da guia. E num cenário parecido com o da DCTF Web, onde você comunica a remuneração exclusivamente no e-social. Já foi. E ele já alimenta o FGTS digital, sem você ter que repetir, como a GFGTS trazia uma necessidade de repetição. Então você vai colocar no e-social. E ele é até mais simples do que a DCTF Web, porque hoje na DCTF Web você tem que entrar lá e dar o confessar, você confessa lá na DCTF Web. Para o FGTS, você mandando a remuneração de 1.200, você já está confessado, você já vai para o FGTS digital. E dentro do FGTS digital, com todas aquelas ideias que já vinham sendo trazidas pela GRFGTS, de edição de guias, de personalização de guias, de você poder pagar rescisório mensal, tudo numa guia só, de pegar 10 competências e pagar numa guia única, sem a necessidade de fazer 10 vezes como você faz hoje pela Cefip, enfim. É uma evolução bastante grande. Eu sei que vai simplificar o processo de todos na geração das guias do FGTS. Está em fase de desenvolvimento ainda o projeto, mas a gente tem essa perspectiva de que para março, abril, o grupo 1 e 2 já possa estar iniciando. Eu não estou nem acreditando, mas considerando... Vou reformular a frase. Eu não estaria nem acreditando se você fosse um representante da Caixa. A Caixa que me desculpe, mas vamos ser sinceros, né? Em outras palavras, o governo fez assim, Caixa, já que você não está conseguindo, deixa eu pegar isso aqui para colocar no ambiente meu aqui, que eu já tenho informações, você continua com a gestão, continua com tudo, mas deixa eu simplificar a vida dos empregadores, porque eles não aguentam mais fazer GFIP, fazer social,
faz DCTF Web. E aí já vem um pedido, que eu sei que não é só meu, muda a guia do FGTS para o dia 20, mantém a folha dia 15, tudo dia 15, com vencimento para o dia 20 padronizado e fica tudo lindo. O que é que você me diz sobre isso? Estamos trabalhando nesse processo, sim. Existe vamos dizer assim, uma unanimidade já dentro do Ministério, inclusive, de que isso precisa acontecer, porque não traz prejuízo nenhum, só traz vantagem. Para que a gente possa manter a data do dia 15 de fechamento de folha, isso é pré-requisito. Então, já tentamos colocar isso em alguns textos de medida provisória, não avançou, mas, assim, acredito que até a implementação disso em março do ano que vem, a gente consiga emplacar isso em algum texto legal. Porque há, sim, essa intenção e a necessidade de fazer essa unificação, pelo menos do prazo. Não vejo necessidade de você ter uma guia única, mas pelo menos você ter um prazo único. E quem utilizar de simplificado, por exemplo, vai poder gerar a guia no mesmo momento. Ainda que sejam duas guias, mas ele vai gerar num clique único ali e o sistema vai fazer o processamento e trazer para ele essas informações para pagamento. Essas funções de você poder recalcular vários meses numa guia só, de você pegar vários, escolher os trabalhos, isso aí já era perfeito. A ideia já era muito boa. Você disse que ia permanecer, isso vai aliviar bastante o trabalho de quem atua no departamento pessoal, porque recálculo de guia, eu falo que é o ó, não é? E que seja no grupo 1, março, eu imaginava que seria no mínimo lá para julho. Vou ser bem sincero. Eu falei, isso é no mínimo lá para julho, não é para agora não. Mas quando você falou que a secretaria pegou isso para si, a parte de operacionalização, de simplificação, para de fato eliminar a GFIP, quando eu vi essa palavrinha de eliminar a GFIP a partir de março de repente, que atrase um pouquinho, mas que já comece isso, você não sabe o alívio que você dá nas nossas vidas. Né? É uma fase de transição. A gente sabe, por exemplo, que para o grupo 3 as coisas vão demorar muito mais, especialmente por essa necessidade que tivemos da pandemia de fazer alteração. Né? Se a gente já tivesse entrado com as folhas agora em setembro, a gente teria grandes chances de conseguir fazer as substituições mais completas. Por exemplo, se a gente tivesse entrado com folha agora, RAIS de 2021 do grupo 3 não existiria também, não ia precisar fazer RAIS. Como a folha vai ficar possivelmente para o grupo 3 lá para abril, maio, o início dela, já não dá mais para substituir RAIS. E assim a GFIP fica um pouquinho para frente. Então, mas a gente fazendo para o grupo 1, para o grupo 2 o mais rápido, quando o grupo 3 estiver com a folha, a gente já tem condição de fazer logo em seguida também, né? E essa é, assim, a nossa intenção. Perfeito. Gente, eu ia ativar os comentários para as dúvidas, mas quando eu olhei o tempo ali, eu falei, meu Deus, só falta 7 minutos para acabar. João Paulo, tem mais alguma coisa que você queira falar que eu não tenha perguntado, que tenha vindo aí à mente, em relação ao governo digital, em relação a qualquer coisa? Fica à vontade. Olha, bom, acho que em relação à E-Social é importante dizer que a gente está com a intenção de fazer a publicação do layout e do cronograma o mais breve. Não foi feito ainda porque depende de uma definição dentro do Ministério se pela previsão da Lei da Liberdade Econômica é necessária a mudança do nome do projeto ou não, está em discussão ainda em nível de gabinete de ministro. Então, se houver necessidade de mudança do nome, já vai sair o cronograma e layout com um novo nome. Se não precisar mudar o nome, aí está mais fácil, inclusive, porque daí a gente já está, inclusive, com as minutas de portaria bem encaminhadas para só publicar, só depende dessa definição do novo layout com base na versão beta, apenas com algumas evoluções trazidas até pelas próprias empresas que nos reportaram necessidades de ajuste na versão beta. E do cronograma também, que depende de quando sair. Se ele sair em outubro, é uma data. Se sair em novembro, é outra data. Então, depende muito. A gente sempre tem aquele compromisso de respeitar os 6 meses. 6 meses. Para a entrada de um novo cronograma. Então, é mais ou menos isso, 6 meses após a entrada, as mesmas entradas que são os eventos de saúde e segurança para o grupo 1, os eventos de folha de pagamento para o grupo 3, grupo 3 e os eventos iniciais fase 1 para
O grupo 4, né? Para Isso. os E a federais. ideia também é de unificação dos três grupos públicos novamente, para fazer num processo mais É, rápido, sim. para a gente poder substituir mais rápido a GFIP completamente, porque eles também utilizam da GFIP. Então a ideia É, é unificar. eu sinceramente não entendi quando separaram os órgãos públicos em federais. Tá? Eu falei assim, mas não vejo muita lógica, porque os empregadores você entende que é de acordo com o porte, poder econômico, soft, tudo isso. Mas órgão público eu falei, não entendi, mas tudo É bem. que Os há uma municípios adoraram, diferença, né? há uma diferença na preparação, especialmente dos órgãos federais comparados com os municipais, Os em especial, municipais, né? sim. Os É. municipais têm uma dificuldade bem maior, então por isso. Mas considerando que que o tempo já passou, que a coisa já teve mais prazo, então agora já é possível fazer essa unificação para a gente poder garantir as substituições o mais breve. E é isso, é não ter ninguém acreditar que que há qualquer risco de social não ir, porque não é nem ir, ele já está, ele já não é mais um projeto, ele já é um programa, ele já está aí. Eu acho assim, é importante, a gente está com quase 400 pessoas, pode ser que tenham, se servir para um já está bom, porque eu recebo quase que semanalmente questionamentos. Ah, mas eu sou do grupo 3, eu sou do Simples, e eu não preciso então mandar vínculos, porque o sistema nem aceita ainda. Gente, desde abril de Abril de 2019, que 2019. 100% dos empregadores da iniciativa privada precisam enviar os seus vínculos para o social. Desde outubro de 2019, que se você não enviar vínculos, você está descumprindo com livro de registro, se optou pelo registro eletrônico, e carteira de trabalho. E carteira de trabalho não tem opção, ela é obrigatória para 100% também, não é opcional. Então, se você deixou de mandar uma informação relacionada a uma admissão, demissão, aumento de salário, redução, todas essas reduções aí da medida provisória 936, afastamentos, férias, você já está descumprindo com a carteira digital. De janeiro para cá, se você não fez uma admissão, demissão ou alteração salarial, está descumprindo com a 1127 em relação ao CAGED. Então, é fundamental que tenha essa clareza de que 100% dos empregadores da iniciativa privada estão obrigados ao envio dos seus vínculos e manutenção da atualização desses vínculos nos prazos da portaria 1195. Então, isso Perfeito. precisa deixar claro. Incluindo aí os MEIs, tá, gente? Que o pessoal acha que MEI não precisa MEI, fazer pessoa nada. física, pregador rural, entidades sem fins Segurado lucrativos, condomínios, especial. associações, não importa. 100% mesmo dos empregadores, sejam pessoas jurídicas ou físicas, da iniciativa privada. Acho que Perfeito, nosso esse é tempo está importante colocar. acabando. Gente, me perdoe, não deu tempo de abrir os comentários, mas assim, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria das dúvidas foram respondidas de vocês e que dúvidas que talvez você nem estivesse foram respondidas também e coisas que vocês nem sabiam foram ditas. Eu mesmo não sabia essa questão aí do FGTS, que vocês falassem, Caixa, desculpa a expressão, viu, João Paulo? Caixa, já que você não foi capaz, eu vou assumir aqui e depois a gente resolve caso. Você não vai perder o dinheiro, não, vai fazer habitação, o que for lá, mas a gente assume aqui porque os empregadores não aguentam mais para a GFIP. Eu adorei isso aí mesmo. Para mim, acho que foi a melhor notícia da semana, né? Além da prorrogação do benefício, foi essa. João Paulo, meu querido, suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, dizer que a gente está num trabalho árduo, intenso, de tentar realmente transformar a, a nossa relação com o empregado e o empregador para a mais moderna possível e mais simples possível também. Não adianta ser moderna e ser complexa, ela tem que ser simples. Então a gente tem feito todo um trabalho de avaliação e reavaliação, mudança de linguagem, atualização de ferramentas, para que a gente possa, assim, atender. Eu sou uma pessoa que sempre está disponível para estar trazendo informações, para estar comunicando, meu direct é o tempo todo recebendo demanda e eu tento responder, nem sempre consigo responder na velocidade que é. Enfim, porque eu acho que a gente precisa ter essa proximidade, eu enquanto servidor público, de realmente estar atendendo ao público que precisa e todo o trabalho que é feito pela União, pelo governo,
pela Secretaria de Trabalho é voltado ao empregador ou ao empregado. Então, essa relação empregado, empregador e governo tem que ser muito próxima, porque senão, como é que eu vou fazer o que você precisa se eu não sei o que você precisa? Eu preciso ter contato, eu preciso estar te ouvindo, eu preciso estar interagindo, a gente tem grupos de trabalho, a gente tem várias atuações em conjunto com quem realmente vai precisar utilizar. E eu acho que é isso. Não adianta eu fazer a coisa mais linda que não vai ser útil. Então, Perfeito. esse é o recado. Perfeito. João Paulo, meus sinceros agradecimentos mesmo. Adorei. Muito, muito esclarecedor, muito didático. É professor, né, gente? Eu ainda brinco, que não é contador, pai, que maravilha. É contador, ainda é professor, direito do trabalho, né? Então, muito obrigado mesmo. Minha gratidão. Aceitou de prontidão, deixou o telefone disponível para dúvida. Não me peça o telefone dele que eu não vou dar. E valeu mesmo, espero em breve a gente abrir aí para dúvida do pessoal aí, marcar uma nova live. Muito sucesso à frente aí da coordenação geral do governo digital. O que precisar contar com a gente, estaremos aqui. E claro, também vamos te abusar quando for preciso. Valeu? Valeu, um grande abraço. Estamos sempre à disposição. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu.